Página 5, a primeira lição, a vida espiritual do semeador. Enfatizando vida acima de métodos. Vocês lembram que isso é um dos princípios principais desses métodos de evangelismo. A semente é a ideia principal que nós queremos implantar na sua vida. A intimidade com Deus é mais importante do que o método utilizado pelo evangelista. Sem vida espiritual, nenhum método produzirá resultados eficazes. Por outro lado, quando uma pessoa reflete o caráter de Cristo na sua vida, haverá fruto, atraindo outras pessoas a Jesus. A essência de vida eterna e salvação é estabelecer intimidade espiritual entre a pessoa e Deus, conforme João 17:3, que fala: esta é a vida eterna, que conhecem a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, quem enviaste. Para reproduzir essa intimidade na vida dos outros, é essencial que o próprio evangelista esteja andando em comunhão com Deus. As pessoas aprenderão mais com a sua vida do que com as suas palavras. Não posso enfatizar isso suficientemente, porque realmente como sua vida espiritual é com Deus é que você vai reproduzir. Se você é uma pessoa apenas religiosa, você vai reproduzir pessoas religiosas. Mas se você é uma pessoa que anda com Deus, está animado com sua vida com Deus, fervoroso para Deus, isso que você vai produzir na vida de outra pessoa. Esse é muito mais importante do que o método que nós vamos apresentar nessa apostila. Agora o versículo-chave. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11:24. O caráter piedoso de Barnabé foi o fator principal na conversão das pessoas. Barnabé foi para Antioquia, e a Bíblia sempre falou que ele era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia afirma isso, mas ele não falou nada do que ele fez no ministério. Com certeza ele compartilhou com pessoas, ele pregou e foi casa em casa, mas ele não enfatizou o que ele fez, tanto quem ele era. Então o caráter de Barnabé foi mais importante do que dos métodos que ele usou. Ele era um homem bom, isso indica do excelente caráter, cheio do Espírito, isso indica que sua vida refletiu o caráter de Cristo. E estava cheio de fé, indicando que a maneira que ele conduziu sua vida refletiu uma confiança no Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar nas nossas Bíblias para Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5, nós podemos ver a história de uma das parábolas que Jesus usou para ilustrar evangelismo, a importância. De fato, isso vem depois das bem-aventuranças, que fala do caráter da pessoa. As bem-aventuranças falam de como a pessoa anda com Deus, as qualidades de uma pessoa que anda com Deus. E fala aqui em versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esses versículos explicam alguns princípios muito importantes sobre evangelismo. Como falamos, ele enfatizou o caráter da pessoa nos versículos antes disso, e aqui ele fala o resultado de ser a luz do mundo. Deus não falou que o prédio da sua igreja é a luz do mundo. A Bíblia não fala que um folheto é a luz do mundo. Ele fala: vós sois a luz do mundo. Tem duas implicações aqui. Número 1, ele está falando para cada indivíduo, que cada um de nós somos luzeiros que brilha o caráter de Cristo. Nós é que manifestamos, porque a luz manifesta, a luz deixa a verdade visível. Então, nós, através das nossas vidas, estamos iluminando as pessoas da realidade sobre Jesus Cristo. Então, ele também falou: vós, coletivamente, nós como a igreja,
Pessoas que têm o amor um para com o outro são a luz do mundo. Através da maneira que nós relacionamos um com o outro, a união da igreja, nós também manifestamos o caráter de Cristo. Segundo ponto, fala aqui, não podemos esconder a luz que Deus colocou em nossas vidas. Ele deu a ilustração de colocar, em palavras modernas, uma cidade em cima de um morro ou montanha, ou uma vela em cima da mesa. Você coloca a vela numa posição na sala que vai iluminar a casa. Você coloca isso para ser visível. E ele fala, você não pode esconder esta realidade. Quando Cristo entra e seu caráter está brilhando na sua vida, você não pode esconder isso. Número 3 fala, devemos deixar o fruto da nossa adoração brilhar. As obras. Intimidade com Deus é uma vida de adoração. Andar no Espírito é adoração. Então, essa adoração que está no coração vai se manifestar. E nós devemos deixar isso manifestar para as pessoas olhar e glorificar a Deus. Como fala em número 4, Deus será glorificado através de nós. Quer dizer, se pessoas olham em mim e vê, olha, Bruce ama as outras pessoas, ou Bruce é isso ou aquilo, Deus não é glorificado nisso. Deus é glorificado quando pessoas olham na minha vida e vê o amor de Cristo. Eles vê Cristo e não mim. Isso é o alvo da gente, de glorificar Deus, de brilhar seu caráter através da nossa vida. Para ilustrar isso, é que a lua não produz sua própria luz. Você fala, mas está brilhando lá no céu. Não, a lua está refletindo o brilho do sol. E essa é a nossa vida. E você não poderia ver até a lua se não fosse pelo sol, que ilumina a lua e a luz da lua é refletida para nós. Isso que sua vida é. Na exposição, na página 5, a base bíblica. Cada lição tem uma base bíblica. Uma vida transformada autentica a mensagem. As pessoas podem discordar de tudo que você fala, mas não podem negar o que Deus fez na sua vida. Seu testemunho é algo pessoal, não é teoria apenas, mas prática. Então você pode compartilhar versículo após versículo, mas que pessoas querem saber é como essas coisas mudaram sua vida. Então nós começamos falando sobre o homem endemoninhado. Marcos 5, 19 a 20. Esse homem endemoninhado, queria acompanhar Jesus, mas esse o mandou compartilhar com seus parentes o que Deus havia feito. Você lembra esse homem endemoninhado, de fato, que um dos evangelhos, o Mateus, fala que houve 2 homens. Eles eram terrores desse lugar. Todo mundo tinha medo desses homens, especificamente esse que foi destacado em Marcos. Esse homem ficava à noite nos túmulos tentando de fato se destruir. Quando ele chegou a Jesus, Jesus perguntou o nome, não porque é necessário perguntar o nome para expulsar o demônio, mas ele perguntou para mostrar para seus discípulos a força espiritual que ele estava enfrentando naquele momento. E Jesus expulsou esses demônios que foram mandados para os porcos. Houve 2.000 porcos, e dá para entender que pelo menos houve 2.000 demônios habitando a vida desse homem. E claro que Jesus Cristo transformou o homem. O homem, em gratidão, queria ficar com Jesus, queria andar com ele, mas o homem provavelmente era um gentil, porque Decápolis era uma área de gentios. Então, a vida dele não teria impacto dentro dos judeus. Então, Jesus não permitiu. Então, o versículo fala em Marcos 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começando a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então nós podemos ver nessa história
A quem era para ele compartilhar? A quem? A sua casa. Aos que conheceram a sua vida antiga. Isso é muito importante porque a transformação da vida é marcante quando a pessoa entra nesse relacionamento com Jesus. Então Jesus falou, vai para aqueles que vão ver o contraste entre o velho e o novo. O que era para ele proclamar? Ponto 2 falar o quê? As grandes coisas que o Senhor havia feito na sua vida. E número 2, como Deus teve misericórdia da sua vida. Então pensa nisso. O homem não teve um grande curso em evangelismo. Ele tem uma mensagem. Olha o que Deus fez na minha vida. Puxa, não foi porque eu mereci, mas Deus teve compaixão e misericórdia na minha vida. Esse é que você deve proclamar acima de todas as coisas. Você deve falar como Jesus mudou sua vida, como ele teve compaixão de ti. E essa é a única coisa que esse homem falou. De fato, qual foi o impacto? Fala, as pessoas admiravam. No ponto 3 fala o impacto. Ele anunciou a palavra em Decápolis. Houve igrejas que se formaram logo depois da visita de Jesus em essa terra gentia. Então, depois de Jesus ressuscitar, e Jesus visitou isso depois, logo, conforme a história da igreja, várias igrejas surgiram em Decápolis. Decápolis era uma área de 10 cidades. Então, esse homem foi lá, proclamou o que Cristo fez na sua vida, a sua compaixão, e houve um grande impacto, sem dúvida. A segunda ilustração da importância de vida acima de métodos é o homem cego, ponto B, de João 9. Vamos olhar na mudança na sua vida em versículos 8 e 9. Então os vizinhos e os dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é esse o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Então, claro que isso foi uma mudança física na sua vida. Mas quando Jesus se encontra com uma pessoa, ele faz uma mudança, e queremos enfatizar isso. Como as pessoas, é a mesma pessoa? Como é que pode ser? Então, houve uma mudança. Claro que essa mudança foi física. Olha o testemunho desse homem aqui em versículo 11. Ele falou, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Versículo 25, ele falou também e retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Nota, esse homem não entendeu muita coisa sobre Jesus, mas ele sabia que a mudança que Jesus fez na sua vida. Então, a coisa que cada um de nós que conhecemos Jesus podemos falar, olha, eu não sei muita coisa, mas eu sei de uma coisa, eu era cego antes, espiritualmente, mas agora eu estou vendo espiritualmente. De fato, essa cura, conforme o sinal, indica que Jesus estava ilustrando sua habilidade de abrir os olhos espirituais de uma pessoa. De fato, outro aspecto do seu testemunho foi 30 e 33. Respondeu-lhes o homem, nisso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu de alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então esse homem realmente chegou a uma conclusão sobre Jesus. Ele chegou a uma conclusão baseada no impacto da sua vida e ele deu testemunho para as pessoas. Foi muito corajoso para esse homem falar, porque ele pagou o preço, ele foi expulso, porque ele falou para esses líderes que esse Jesus era um homem que veio de Deus, ele é profeta. E finalmente você pode ver o que aconteceu no versículo 38.
Então afirmou ele: creu, Senhor, e o adorou. Essa é a coisa que acontece. Você pode ver o processo do homem que chegasse à conclusão quem era Jesus, mas você pode ver a mudança que ele respondeu crendo no Senhor Jesus Cristo. Gostaria de destacar mais um em ponto C, os discípulos, em Atos capítulo 4. Você sabe que Pedro, ele foi um pouco arrogante quando Jesus falou que você vai me negar. Se fosse humilde, ele teria falado: olha, que eu faço, Senhor? Mas ele falou: não vou negar. Jesus pediu para ele orar e vigiar, mas ele não fez isso. Ele ficou talvez confiante em si mesmo. Ele até atacou quando os soldados romanos chegaram e tentou realmente cortar a cabeça do servo do sumo sacerdote, mas acabou só acertando na orelha. E parecia muito corajoso, mas alguns minutos depois disso era uma adolescente que acusou ele e negou Jesus 3 vezes. O principal daquela história era uma menina de talvez 13, 14, 15 anos de idade. E Pedro ficou com medo. Mas agora é um Pedro diferente, um Pedro cheio do Espírito Santo. E de fato ele foi levado preso, declarando o evangelho depois de curar um homem coxo através do poder de Jesus Cristo. E as autoridades arrastaram ele preso. E na frente deles, ele falou o seguinte, versículo 12 de Atos capítulo 4. Ele falou: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essencialmente, a mensagem dele é que vocês, líderes, crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou. E esse nome de Jesus é a mensagem da salvação. Ele é a essência de salvação. Salvação vem só através da pessoa de Jesus Cristo. Essa foi a ousadia. Essa foi a mensagem. Eu coloquei na apostila em ponto 1. Os discípulos não faziam parte do elite da sua época. De fato, a Bíblia revela que eram homens com pouca educação formal. O ponto 1 fala sua ousadia acerca desse versículo 12. O mesmo Pedro, que falou essas palavras perante os líderes judeus, negou Cristo quando questionado por uma adolescente. Versículo 13, ponto 2, suas vidas. Olha que a vida deles mostraram. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Gramaticamente, eles não fizeram uma ligação. Eles reconheceram que esses homens eram Jesus. Eles repararam que os homens eram ousados, apesar de falta de educação formal. Mas eles não fizeram uma ligação entre esses dois pontos. Nós podemos ver que fez a diferença nesses homens não era um treinamento, não era educação formal, mas o que fez a diferença era o fato que essas pessoas conviviam com Jesus Cristo. Sua vida deve ser essa mesma coisa. Talvez você não tenha muito treinamento formal, talvez você não sabe ler, mas se você está com Jesus, sua vida vai refletir. E o fato que você não sabe muito, você não tem muita educação formal, mas que você fala com ousadia por causa do Evangelho, pessoas vão reparar que sua vida é diferente por causa da pessoa de Jesus. Eu gostei muito da sua mensagem em versículo 20. As pessoas falaram eles e ameaçaram eles, os líderes, falando que não deveria pregar mais o nome de Jesus. E eles falaram o seguinte, versículo 19, mas Pedro e João lhe responderam: julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que foi a mensagem? Não era um plano de salvação, não era uma coisa mecânica, mas eles falaram: nós não podemos nos calar acerca das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Cristo transformou minha vida.
Então, a mensagem não precisa ser uma coisa complicada. A mensagem é isso. O que é que Jesus fez na sua vida? Eu sempre lembro quando eu visito meu pai, que ele ainda não abraçou o Senhor. Eu já falei bastante com ele. E eu não quero ser enjoado, então eu falo para mim mesmo, eu não vou falar muita coisa não. Então, eu confesso que é difícil para mim me calar sobre essas coisas, porque tudo me leva a lembrar de Jesus. Eu não posso me calar sobre as coisas que Jesus Cristo fez na minha vida. De fato, eu reparo, quando eu passo um tempo sem falar de Jesus, eu reparo que eu começo a ficar meio irritado, uma coisa está errada na minha vida. Porque para calar sobre isso é difícil. Eu lembro que Jeremias até apanhou tanto falando de Deus, ele falou, olha, eu vou me calar sobre essa mensagem, mas ele falou que ficou queimando no seu coração, porque ele não podia se calar sobre o que Jesus fez. Então, eu queria mostrar esses 3 exemplos bíblicos, o homem endemoniado, o homem cego e os discípulos, como essas pessoas testemunharam acerca do impacto de Jesus Cristo na sua vida. Nota, eles não falaram muito sobre Jesus, eles não falaram muito sobre o plano de salvação ou nada. O que essas pessoas falaram era sobre o impacto nas suas vidas por causa de Jesus. Eles falaram do impacto de Jesus nas suas vidas. Página 6 dá alguns princípios para nós. Cada semente, cada lição vai ter uma exposição bíblica, vai ter os princípios e alguma coisa sobre métodos. Página 6 fala os princípios. Adoradores atraem adoradores em potencial. Religiosos atraem religiosos. Intelectuais atraem intelectuais. Adoradores atraem os que querem ter intimidade com Deus. Nosso alvo é encher a igreja com adoradores que vivem Cristo. Não é nosso desejo inchar a igreja com religiosos passivos. Jesus falou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Qual é a luz que está fluindo e brilhando nesse mundo através de você? O que é essa luz? Eu olho nessa coisa aqui porque eu tenho falado com pessoas que evangelizam, que tem pessoas que começam a estudar com elas e logo depois eles vão para uma dessas igrejas para ir e abandonam. Não querem estudar a Bíblia mais contigo, mas começam a frequentar uma daquelas igrejas que promete prosperidade. Então, eu falo, o que você está atraindo? Que tipo de contatos você está descobrindo? Porque se a pessoa entra contigo e desiste com essa facilidade indo para uma religião, você está atraindo religiosos. Eu quero atrair adoradores em potencial. Eu quero atrair aquelas pessoas que querem conhecer Deus no íntimo, que não são interesseiros, que não estão querendo uma religião, mas querem conhecer o Deus desse universo. Então, se sua vida é apenas religiosa, esse que você vai atrair. Mas se você é um adorador, você vai atrair aquelas pessoas que são adoradores em potenciais para estudar com você. Ponto número 1 fala isso. Essas são as perguntas para considerar. Uma vida santa e pura, tendo respeito e confiança de todos, isso é sua vida? Uma vida de amor, compaixão e misericórdia, compreendendo os que não conhecem a Cristo? Uma vida de paz e alegria, confiando em Deus em todas as circunstâncias? Uma vida de esperança, desprezando as coisas que o mundo valoriza? Quer dizer, o mundo vai estar examinando o que é importante para nós, o que irrita nós, como tratamos outras pessoas, o que fazemos. Há uma diferença nas nossas vidas? Isso que eles vão ver. Eu não estou falando de diferenças que, ele tem roupa de crente, ele tem isso de crente. Isso não é que vai impressionar as pessoas. Mas quando você tem valores no seu coração, quando a lei está escrita na sua mente, imprimida no seu coração, você vai agir diferentemente. O que você ama vai ser diferente. O problema é que as pessoas da igreja, muitas vezes,
são materialistas como as pessoas do mundo, tratam outros como as pessoas do mundo tratam outros. Então, nossas vidas devem mostrar a diferença. Ponto B. Transparência é importante no envolvimento com as pessoas. As pessoas estão cansadas de hipocrisia religiosa. Elas querem algo genuíno. A sua vida deve ser um modelo, não de perfeição, mas de progresso espiritual. Não tenha medo de mostrar suas fraquezas. Isso é muito importante. Em 1 Timóteo 4,15, ele falou: seja diligente, se aplica, agarra nesses princípios, para que seu progresso seja evidente a todos. Uma das melhores coisas que você pode falar é sobre suas fraquezas, sobre suas falhas, sobre os erros que você cometeu. Porque nós que conhecemos Cristo erramos também, pecamos também. Mas nós não tentamos cobrir isso. Uma pessoa que é uma pessoa religiosa, hipócrita, tenta esconder suas falhas em medo que outro vai pensar. Eu não tenho medo de falar das minhas falhas, eu falho também. E eu quero que pessoas olhem na minha vida e ver, não perfeição, mas ver que eu estou uma pessoa que está progredindo no meu relacionamento com Ele. E ponto C. Prestação de contas da sua vida é importante para o progresso espiritual. Cada pessoa que está evangelizando outras deve ter um mentor que poderá ajudar tanto no progresso espiritual quanto no progresso ministerial. Número 1. Existe algo em minha vida que esteja impedindo o meu progresso espiritual? Quer dizer, a pessoa vai perguntar: o que na minha vida está impedindo meu progresso? Eu estou faltando disciplina na minha leitura, na minha oração. Eu estou ficando arrogante e autoconfiante ao ponto que eu não estou permitindo que o Espírito Santo age na minha vida. Eu estou vendo a beleza de Deus na vida diária. E número 2, existe algo em minha vida que impeça a ser mais eficiente em meu ministério? Quer dizer, pessoas vão observar da maneira que você fala com outras pessoas sobre Jesus, a maneira que você estuda com as pessoas, para ver, talvez você esteja mecânico, corrido demais, você não está escutando outra pessoa, talvez sua personalidade tenha aspectos que impede. Seu mentor vai poder observar e ajudar você a progredir. Então, como eu falei, nós temos a exposição bíblica, em que a gente viu a importância de um homem endemoniado, um homem cego, os discípulos, sobre a importância da sua vida. Segunda coisa que nós observamos é que os princípios, na página 6 aqui, de como nós adoradores atraímos adoradores em potencial, a importância de transparência, a importância de prestação de contas. E essa última parte são os métodos. Como preparar um testemunho? Como Deus mudou sua vida? Ponto A. O que faz sua vida ser diferente do que os outros? Esse primeiro aspecto de um testemunho. Você não deve fingir. Alguém falou para mim que eles foram incentivados a falar: antes de conhecer Cristo, minha vida era vazia. Não inventa coisa, porque sua experiência é uma experiência única. E o que você compartilhar da sinceridade da sua experiência em chegar a Cristo pode tocar numa pessoa que ninguém mais pode alcançar. Ponto A, na página 6. O que faz sua vida ser diferente da dos outros? Como o seu testemunho pode atingir pessoas que outros não podem alcançar? O que é marcante na sua história de conversão? Como chegou à salvação e como Deus o transformou? O que é diferente? Cada um de nós temos coisas que são diferentes que outras pessoas. Cada um de nós temos diferentes coisas que tocaram na nossa vida. Cada experiência é diferente. Você deve parar para refletir. Ponto 1 aqui. Que problemas ou circunstâncias abriram seus olhos para a necessidade de conhecer a Cristo? Número 2. Como as pessoas influenciaram sua vida? Quem é que fez esse impacto em você? Número 3. Que versículos foram os mais importantes para a sua salvação?
Por exemplo, você vai compartilhar esse versículo, me levou a pensar. Número 1, você vai estar destacando a importância da palavra de Deus, e pode ser que aquele mesmo versículo vai ser o que aquela pessoa precisa ouvir. Ponto B. O que deve evitar ao compartilhar? Palavras religiosas, a igreja, irmão, glória, aleluia, essas palavras. Número 2. Glorificar uma igreja ou uma pessoa. Pode mencioná-los, não deve enfatizar a ponto de negligenciar Cristo. Uma coisa que eu não gosto de ouvir é: quando eu conheci a igreja dos irmãos. Esse não é que você conheceu Cristo. Pode ser que eu comecei a frequentar a igreja dos irmãos e eu comecei a estudar a Bíblia e através disso eu conheci Jesus. Tudo bem, mas não deve enfatizar a igreja, porque a pessoa vai pensar que a igreja é a coisa importante. A pessoa pode converter a igreja sem se converter a Cristo. Ponto 3. Muitos detalhes. Um testemunho breve é mais eficaz. Às vezes você não vai uma história prolongada, a pessoa vai prestar mais atenção. Número 4, a impressão de que, conhecendo a Jesus, os problemas desta vida desaparecerão. Isso em nada reflete a realidade. Muitas vezes você escuta os testemunhos das pessoas que falam: olha, agora que eu conheço Jesus, meu casamento é uma beleza, eu estou empregado, não tenho problemas financeiros, eu estou com saúde. Número 1, isso não é uma realidade, porque chegando a Cristo não leva os problemas desse mundo a desaparecer. A gente enfrenta problemas, a gente tem dificuldades como o resto do mundo. Claro que o que muda é a nossa perspectiva acerca dessas dificuldades. Algumas dessas dificuldades com certeza vão desaparecer. Pessoa que era alcoólatra não vai estar perdendo seus empregos ou perdendo seu dinheiro. Mas a coisa importante é que você poderia estar chamando uma pessoa para Cristo pelo motivo errado. Ele poderia querer abraçar Cristo para solucionar seus problemas. A pessoa deve chegar a Cristo, por quê? Porque ele está querendo intimidade com Deus, não por interesse. Essa é a razão que Jesus criticou as pessoas quando ele multiplicou os pães. Estava atrás de mim porque eu enchi sua barriga, e não porque você estava querendo o verdadeiro pão que dá a vida eterna. E finalmente, número 5, falar mal das outras religiões. Isso cria barreiras. Quando você fala, por exemplo, eu era idólatra, eu fui no Sírio, eu fui lá naquele católico e essa coisa que eu não entendi nada, os católicos imediatamente vão fechar os ouvidos para você. Mas se você fala: olha, tem muita coisa, eu frequentava uma igreja, mas coisas que eu não entendi, não culpando a religião, mas falando da realidade, sem criticar a religião. Ponto C. Como deve compartilhar? Com espontaneidade, sem decoreba ou de uma maneira mecanista. Quer dizer que você está simplesmente citando uma coisa que você já falou 1000 vezes, mas cada vez deve ser uma coisa nova, você fala com suas próprias palavras. Número 2, com objetividade, enfatizando o que é mais importante, não fica vagando nos desvios aqui e aí, contando outras histórias irrelevantes. Com confiança, olhando nos olhos, confiante que esta mensagem é poderosa para transformar a vida da pessoa. Quer dizer, se você fica olhando ao redor da pessoa e você não tem a coragem de olhar nos olhos da pessoa, a pessoa vai duvidar da sua sinceridade. Mas você olha na pessoa e fala: olha, esta mensagem mudou minha vida, você vai ter impacto. Número 4, conforme o solo. Quais são as necessidades do evangelizado? Quer dizer, se você está falando de um alcoólatra, talvez você enfatize que você bebeu antes de se converter. Não se não fosse uma realidade, mas se fosse uma realidade na sua vida, você fala. Conforme as dificuldades que a pessoa enfrenta, você tenta identificar com aquela pessoa e fala como esta área era verdade na sua vida. Página 7, ponto D.
O que é essencial num bom testemunho? Número 1. Como foi minha vida antes de conhecer a Jesus? Mais ou menos um terço do tempo, 35%. Número 2. O que me levou a conhecer a minha necessidade de Jesus? 15% do tempo. Número 3. Como cheguei a entregar minha vida a Jesus? 15% do tempo. E número 4. De que maneira minha vida é diferente hoje? 35% do tempo. Eu não queria que esses porcentagens ser fixos e você preocupar, mas é simplesmente de achar um equilíbrio entre, número 1, o que era, o que transformou sua vida e como sua vida está hoje. Se você enfatiza um desses três demais, você não vai comunicar bem a essência da mensagem. Mas vai variar, claro. Ponto E na página 7. Seu testemunho. Eu coloquei aqui para preencher. Em outras palavras, sua tarefa para essa lição é de escrever seu testemunho. E esse é para você preencher antes de fazer essa tarefa, para você ter uma melhor noção de como escrever seu testemunho. Número 1. Como foi a minha vida antes de conhecer a Jesus? Quais eram as dificuldades que estavam enfrentando antes de conhecer a Jesus? Selecione-as conforme a necessidade do ouvinte. Lembra-se de que suas dificuldades enfrentadas no passado poderão ser as mesmas dos que estão ouvindo hoje. Atitudes que teve antes, preocupações, depressão, sempre irado, ansiedades, dificuldades nos relacionamentos, quer dizer, você não teve amigos, você não conseguiu relacionar com seus pais, vícios que teve, talvez você era alcoólatra, viciado em várias coisas. O que me levou a reconhecer a necessidade de Jesus em minha vida? O que foi importante na sua vida pode preencher uma necessidade da pessoa que está ouvindo. Pode ser foi um estudo bíblico. Isso é muito bom de enfatizar. Daí eu comecei a estudar a Bíblia. E pouco a pouco eu fui conhecendo. Talvez um versículo. Daí durante aquele estudo eu li esse versículo. Eu parei para pensar. É esse que foi o ponto principal. A vida de alguém ou de um grupo. Quando eu vi a realidade de Cristo na vida de fulano. Quando eu vi a maneira que as pessoas desse grupo se relacionaram. Talvez outra coisa, não sei o que. Como eu cheguei a entregar minha vida a Jesus? Evite qualquer indicação de que tenha sido uma decisão religiosa, ou seja, uma mudança de religião em vez de um novo nascimento. Por exemplo, aí eu fui para a igreja e daí o pastor pregou e eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Porque o que vai acontecer lá? Número 1, a pessoa vai ter a impressão que tem que ser na igreja que você dá a sua vida a Cristo. Ou tem que ser na presença de um pastor. Ou pode dar uma impressão que está se convertendo de uma religião para outra. O que você pode falar, talvez fosse numa reunião da igreja, mas você pode falar, olha, houve um dia em que eu fui para uma reunião. E daí algumas coisas que foram faladas naquela reunião me levou a refletir na minha vida. E naquela mesma noite eu decidi entregar minha vida a Jesus e vai para frente. Daí você não está enfatizando o ambiente, levando a pessoa a pensar que tem que ser na presença de uma certa pessoa ou no certo prédio para tomar sua decisão de seguir e crer no Senhor Jesus Cristo. Número 4. Como minha vida é diferente hoje? Paz que você experimenta. Agora você tem propósito na sua vida, alegria. Talvez fosse relacionamentos estourados. Com um amigo meu sempre fala, eu não perdoava as pessoas. Agora eu tenho habilidade, eu era cobrador em vez de perdoador. Agora eu estou perdoando os outros. Liberdade. Você sentiu agora a liberdade, progresso. Você está vendo como você está progredindo na sua fé. Então você vai preenchendo essa parte na página 7. E preenchendo isso, você vai ter a habilidade de melhor escrever seu testemunho.
Finalmente, na página 7, lá fala das tarefas. A primeira tarefa, escreve seu testemunho conforme os princípios que apresentamos. Leia-o para seu mentor e depois apresente-o a um amigo ou parente. Então, pegue esses princípios, escreva seu testemunho, deixe as pessoas analisar, porque às vezes a gente não percebe palavras religiosas, mas pode escrever numa das páginas dessa apostila. Número 2, leitura. Vocês vão ler Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 6. Qual foi o impacto da vida de Daniel? Daniel foi um homem de muita integridade e sua vida realmente teve influência simplesmente pela sua integridade e o que ele fez. Então, eu quero que você para refletir sobre a vida do Daniel e o que foi o impacto da sua vida. Número 3, oração. Peça a Deus para que sua vida reflita a presença de Cristo. Ore por isso a cada dia esta semana. Ore também para que Ele o ensine a ser um adorador, porque é isso que vai ter um impacto. Eu fiz isso um dia na minha vida. Eu um dia estava pensando o que tipo de oração ia agradar a Deus. E uma das coisas que eu cheguei a essa conclusão é de pedir para a sua vida brilhar através de mim, que pessoas possam ver Cristo na minha vida. Eu comecei a orar por isso. Eu decidi, olha Deus, eu vou orar por isso cada dia. E foi interessante porque daquela semana em diante, várias pessoas começaram a falar, olha Bruce, eu vejo Cristo na sua vida. Eu nunca tinha alguém falar isso para mim. Mas aquela mesma semana que eu comecei a orar, uma pessoa falou isso para mim. Eu não vou falar que eu sou perfeito, mas eu creio que através disso, gradualmente pessoas vão mais e mais ver Cristo na minha vida. E você? Faça essas tarefas e vê se sua vida não brilha Jesus, porque sua vida é mais importante dos métodos que nós vamos apresentar. Não esqueça do homem endemoninhado, não esqueça do homem cego, os discípulos que eram iletrados em cultos. Não esqueça da história do Zeppelin do Evangelho. Essas coisas enfatizam o ponto que sem vida espiritual você não vai ter impacto. A coisa mais importante no evangelismo é sua vida com Deus. Vamos orar. Deus, eu peço que cada ouvinte aqui hoje esteja sendo transformados pela tua presença, que estas sementes, essas lições que nós acabamos de estudar, realmente fortalecem a importância da sua vida de adoração. Faça de nós, Deus, adoradores. Deus, coisa que ia ser melhor coisa nas nossas vidas, melhor do que qualquer outra coisa, é que teu caráter brilha através de nós. Obrigado por ter declarado e feito a gente luzes do mundo, as luzes desse mundo. Eu peço, Deus, que a luz do teu evangelho, da tua presença, da tua glória brilha cada vez mais e através de cada vida da pessoa que está escutando esta gravação. Obrigado por isso, Deus. Eu agradeço pela tua obra nas nossas vidas, pelo teu Santo Espírito que habita em nós para fazer isso uma realidade. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Para ilustrar esta semente em geral, eu li um livro alguns anos atrás que chama O Zeppelin do Evangelho. Não era uma história verdadeira, mas é uma boa ilustração desse ponto da vida das pessoas sendo o que é que evangeliza a pessoa. Como falamos da importância da vida de Barnabé, como falamos da ilustração da parábola do candeeiro que brilha a luz de Jesus. Nesse livro do Zeppelin do Evangelho, um grupo de pessoas da igreja estavam reunidos para um churrasco na casa de um homem que chama Jorge. E podia ver o vizinho lá bebendo e desligado de tudo. E alguém falou, olha seu vizinho lá, Jorge, olha, bebendo no mundo. Como é que a gente podia alcançar um vizinho assim? E pessoas começaram a falar e de repente um avião passou perto e alguém falou, olha, seria legal se a gente pudesse colocar versículos no avião.
A gente pode colocar João 3,16, esses outros versículos, pintar no avião e passa na frente das pessoas. Daí seu vizinho ia ler e se converter. E alguém comentou, não, mas o avião passa muito rápido, não dá para ler o versículo no avião. Mas se a gente tem um Zeppelin, o Zeppelin é o tipo grande balão com um ventilador lá atrás que puxa e fica rodando e vai devagarzinho. Então o homem falou, Zeppelin, se você coloca o versículo lá, a pessoa pode ler. Então alguma pessoa lá pegou essa uma ideia como se fosse iluminado e ele falou, olha, vamos formar a sociedade de Zeppelin do Evangelho e nós vamos orar para converter o vizinho do Jorge. Então eles começaram essa sociedade e eles estavam orando cada vez, vamos orar pelo vizinho do Jorge. E eles perguntaram uma vez numa das reuniões, ei Jorge, seu vizinho? Ele fala, não, mas ele está aí, ele foi para o hospital, mas a gente não podia visitar porque ele ficou internado um tempo lá e a gente não podia visitar porque ele tinha reunião da Sociedade de Zeppelin do Evangelho. Com o tempo, esse foi desenvolvendo, o Zeppelin foi inaugurado e foi passando na cidade e ficaram morando pelo vizinho e eventualmente houve problemas de imoralidade dentro do piloto, porque eles contrataram um piloto que governava tudo isso, e alguém falou, se pessoas ficam sabendo desse caso do piloto, a gente vai cair no escândalo e vai estragar nosso ministério. Então eles cobriram a imoralidade do piloto. Então Jorge falou, ele não concordou e saiu da sociedade. Pessoas começaram a acusar ele de desviar, falar que, olha, Jorge está desviando tudo. E alguém chegou e falou, a gente tem que orar por Jorge. Ele saiu e passou o fim de semana lá com aquele vizinho dele, ecumundano. E pessoas começaram a comentar, porque Jorge começou a passar mais e mais tempo com o vizinho, pensando que estava desviando da igreja. Depois de 5 anos do Zeppelin do Evangelho, Jorge falou para os amigos dele, falou, olha, você lembra 5 anos atrás, a ideia nasceu na minha casa, eu quero fazer um outro churrasco na minha casa, convidar todos vocês da sociedade do Zeppelin para comemorar essa ocasião. Então eles chegaram na casa do Jorge e alguém reparou que o vizinho estava lá. E pessoas falaram, olha como o Jorge é desviado, imagina convidando um homem do mundo para uma função assim. Daí finalmente Jorge falou no meio do churrasco, falou, eu gostaria de apresentar um novo irmão em Cristo. Meu vizinho aqui deu sua vida a Cristo. Um da sociedade do Zeppelin olhou para ele e falou, olha, qual versículo no Zeppelin que levou você a se converter? Ele falou, não foi um versículo do Zeppelin. Eu sei, foi aquele dia que eu botei o alto-falante bem forte em cima da sua casa e eu preguei plano de salvação. Ele falou, não foi isso. Eu lembro daquele dia, isso me irritou. Eu sei que foi um dos folhetos que a gente jogou no seu quintal. Ele falou, não, mas isso só entupiu o esgoto da minha casa, esse não foi a causa. Então, enfim, o que levou você a se converter? Ele falou, sabe o que foi? Foi a vida de Jorge. Quando a minha esposa adoeceu, eles chegaram lá e ajudaram a gente a fazer uma faxina na casa. Eles trouxeram, Jorge e a esposa trouxeram janta e almoço para eu e meus filhos. Eles visitaram a gente no hospital. Quando a gente saiu no fim de semana, eu falei, olha, eu nunca tinha visto Cristo na vida de uma pessoa como eu vi na família do Jorge. Era minha convivência com Jorge, que eu vi Jesus Cristo na sua vida, que me levou a converter. E as pessoas da sociedade bíblica do Zeppelin olharam um pelo outro, puxa vida, Deus usa métodos tão estranhos. Eu acho que a ficha não caiu para eles, que era vida acima de métodos, porque eles acharam que era a metodologia do Zeppelin que ia levar a pessoa a Cristo, enquanto o método, que não é tão estranho, era a vida do Jorge, a realidade de Cristo na sua vida que levou as pessoas a se converter. Então, no fim, no análise desse livro, o autor falou, será que hoje em dia nossas vidas estão tão ocas de espiritualidade, da realidade de Cristo, que nós dependemos em métodos impessoais para levar o Evangelho para os outros? Será? Vida
acima de métodos. Não há substituto para a realidade de Jesus Cristo na sua vida. Então esse é o ponto dessa lição.